Queridos, agora aqui no capítulo 7, o verso 21. Capítulo 7, verso 21 agora. Eu olhava, e eis que este chifre pequeno fazia guerra contra os santos e os vencia. Percebam que os outros animais não faziam guerra contra os santos. O leão, o urso, o leopardo. Mas este chifre pequeno, ele fazia guerra contra os santos. Quem mais matou os santos do Altíssimo, quem mais matou os mártires de Jesus Cristo neste planeta Terra, foi o bispo de Roma, através das inquisições. Mais de 50 milhões de cristãos foram mortos. Esta semana passada eu estava lendo sobre a noite de São Bartolomeu, lá em 1572. A noite de São Bartolomeu, que tragédia! Como eles eram mortos sem terem cometido crime nenhum. O único crime dos valdenses, o único crime dos albigenses, o único crime dos huguenotes, o único crime deles era ler a Bíblia. Eles copiavam porções da Bíblia e distribuíam. Eles iam nas universidades e distribuíam entre os estudantes porções dos textos bíblicos que eles copiavam à mão. E, queridos, eles eram acusados, eles eram queimados porque eles eram cristãos, porque guardavam os mandamentos de Deus. Esta era a causa porque o bispo de Roma mandava matar os albigenses, os valdenses, os huguenotes. Queridos, por isso diz aqui, o verso 21, eu olhava e eis que o chifre pequeno, este chifre que surgiu no meio dos 10 e que derrubou 3, não é? Fazia a guerra contra quem? Os santos, e os vencia, porque ele matou muitos mártires. E agora o verso 22. Até que veio o ancião de dias. Quem é o ancião de dias? Deus o Pai. E foi-lhe dado o juízo. Só que o juízo dado ao ancião de dias não é realizado pelo ancião de dias. O ancião de dias, Deus o Pai, dá para o Filho processar o juízo. João capítulo 5, verso 22 diz, Deus não julga ninguém. João capítulo 5, verso 22. Deus o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho o poder de julgar. O Pai que está sentado no trono, ele deu ao Filho o poder de julgar. Mas este detalhe é mencionado lá em João. Esse detalhe não é mencionado aqui. Por isso a Bíblia tem que ser estudada como um todo. Você pega um verso daqui, um verso de lá, um verso de Daniel, um verso de Apocalipse. Você vai juntando, um explica o outro. Só a Bíblia explica a Bíblia. Só a Bíblia pode explicar a Bíblia. Ninguém mais pode explicar a Bíblia. Eu não estou explicando a Bíblia. Eu estou lendo um verso e levando você a entender outro verso. Um verso explica o outro verso. Mas não sou eu que estou explicando. Eu não estou colocando coisas da minha cabeça. Portanto, aqui diz o verso 22. Até que veio o ancião de dias, o Deus Pai, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Está falando já no final, quando Jesus Cristo voltar, os santos do Altíssimo vão possuir o quê? O reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Só na segunda vinda de Jesus. Mas agora, o verso 23 volta no tempo. O verso 23 volta no tempo para explicar melhor o segredo do quarto animal que tinha 10 chifres. Veja como agora vai dar mais detalhes, mostrando melhor, dando mais minúcias de como era este quarto animal que tinha 10 chifres. Verso 23. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra. Lógico, os 3 primeiros animais eram os 3 primeiros reinos da terra. E o quarto animal era o quarto reino da terra, o Império Romano. O qual será diferente de todos os reinos. E devorará toda a terra e pisará a pés e as fará em pedaços. E o verso 24. O verso 24 é muito importante. Portanto, vamos ler devagar o verso 24, para que você possa entender e assimilar. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Do Império Romano surgiram 10 reinos. E depois deles, depois que surgiram os 10 reinos, o que iria acontecer? Vai se levantar outro, que é o chifre pequeno, que surgiu no meio dos 10, das 10 nações da Europa.
se levantará outro, o qual será diferente dos 10. Dos 10 primeiros, diferente. Por quê? Porque os 10 eram reinos civis, poder civil. Mas agora surge um chifre pequeno no meio dos 10, derruba 3. E este chifre pequeno, ele não é somente um poder civil, ele é também um poder religioso. É alguém que quer ser adorado como Deus. É alguém que combate os santos do Altíssimo, persegue os cristãos, mata os cristãos, fez mais de 50 milhões de mártires. É um poder que toca na lei de Deus, os 10 mandamentos, e muda a lei de Deus. Arranca o segundo mandamento da lei de Deus, lá de Êxodo capítulo 20, que proíbe a adoração de imagens de escultura e ídolos. Ele arranca este mandamento e pega o quarto, e esse é o segundo mandamento, e pega o quarto mandamento e substitui o quarto mandamento, que diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Eles substituíram este quarto mandamento por um outro que diz, guardar domingos e festas. Para você isso não é nada? Você acha que mexer na lei de Deus não é nada? A lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. Quando nós tocamos na lei, nós estamos tocando no caráter de Deus. Quando nós anulamos a lei de Deus, nós estamos anulando o caráter de Deus, anulando Deus da terra. Isto é muito ofensivo, isto é blasfêmia. Blasfêmia. Tocar na lei, porque Deus é imutável, a sua lei também é imutável. Por isso Romanos capítulo 7. Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, porque a lei de Deus é santa, justa e boa. Por que a lei de Deus é santa, justa e boa? Porque Deus é santo, justo e bom. A lei de Deus é eterna? Por que a lei de Deus é eterna? Porque Deus é eterno. Por isso, queridos, aqui diz no verso 24, que este chifre pequeno era diferente dos outros, abaterá 3 reis, que foram os Érulos, Vândalos e Ostrogodos, tá certo? Érulos 493, Vândalos em 534 e Ostrogodos em 538. De 538 para frente, o bispo de Roma não tinha mais inimigos.